O São Paulo precisa ir buscar o Ignacio Ramírez, do Liverpool, do Uruguai, ou precisa buscar um outro centroavante, seja nos demais países da América do Sul, seja no Brasil. Desconhecido, conhecido que seja, mas precisa de um centroavante. Urgentemente, assim como precisa também de outros jogadores. A situação é muito séria já, a equipe está na zona do rebaixamento e os dirigentes precisam aparecer. O Belmonte, que gosta de redes sociais, precisa aparecer. O presidente do São Paulo também, que na época da eleição apareceu nas redes sociais todos os dias, que na época também do Campeonato Paulista, sobretudo quando venceu o Campeonato Paulista, apareceu nas redes sociais todos os dias, o Casares, e simplesmente desapareceu esse mapa. Ninguém mais se depara com o Casares, nem nas redes sociais, nem em lugar nenhum. Sumiu. Como? É do feitio dos grandes dirigentes que na hora da dificuldade some mesmo. E deixa tudo para o técnico resolver, né? Deixa tudo nas costas do técnico, que no caso, Hernan Crespo, também precisa, né, fazer sua parte e fazer o São Paulo jogar. Tem muito jogador que não está jogando bem, precisa também aparecer, precisa também justificar o fato de estar vestindo a camisa do São Paulo, que é um grande privilégio, um privilégio absurdo na carreira profissional de um jogador. O cara não está jogando numa equipe lá da segunda divisão do Acre, o cara está jogando no São Paulo, que é um dos maiores clubes do mundo, e o cara precisa também responder a este grande, enorme privilégio que ele tem na carreira, que cabe a pouquíssimos atletas do futebol aqui no Brasil. A coisa está muito feia no São Paulo. Vamos então falar aqui dessa questão da busca pelo Ramírez, da busca pelo centroavante. Por que o Ramírez, Josa? Porque o Ramírez, né, ficará livre ao final do ano. E é um grande centroavante que poderia pintar no São Paulo, assim como outros bons centroavantes, mas sempre tem uma questão no São Paulo que é preço, né? O valor do jogador. O clube não tem dinheiro, o clube tem dívidas para pagar, o clube, enfim, precisa, na verdade, de boas oportunidades no mercado, né? E esses jogadores muito caros não servem, não cabem no clube. Ok. Por que se especula Santos Borré no São Paulo então? Por que motivo o Santos Borré virou outra, é especulado no São Paulo, que é um jogador muito caro, tem um altíssimo salário. De vez em quando a gente vê muitos jogadores sendo especulados. Fala assim Caleri, né? Não necessariamente a partir da diretoria, né? Fala assim Caleri, em Borré, em outros jogadores também. Mas na realidade, foram buscar um centroavante, né, lá no Uruguai, que precisou, né, de ser retrabalhado ali na categoria de base e foi colocado na categoria de base, né? Até agora, esse centroavante não recebeu autorização para fazer parte, por exemplo, do elenco principal, para ser entregue para o Crespo. Mas se houve o entendimento de que o jogador, o Facundo Milan, de fato é um jogador para ficar na base, ok, perfeito. Mas a equipe segue a precisar de um centroavante. Foi buscar o Éder, que não é um centroavante. Tem o Luciano, que não é um centroavante e que está lesionado novamente. Tem o Pablo, que já deveria ter ido embora do São Paulo. E não foi, porque existe uma questão, meus amigos, muito importante no clube de futebol, que quando o clube é muito sério, ele precisa se dar conta da necessidade de fazer uma barca e mandar um monte de gente embora, gente. O São Paulo precisa mandar um monte de jogador embora. Então, o que está acontecendo no São Paulo hoje é que os resultados não estão aparecendo, não somente porque a equipe não está jogando bem, uma série de coisas acaba respingando e atrapalhando o desempenho da equipe dentro de campo. Sim, o Crespo está mal, o Crespo não está bem. O Crespo precisa fazer sua parte, como eu disse. O Crespo precisa fazer alguma coisa, né? Os jogadores não estão funcionando, ele precisa fazer alguma coisa de nova. O que ele poderia fazer de novo? Ele pode fazer o jogador atuar bem, o jogador que não está conseguindo jogar bem. O Crespo pode fazer esse jogador passar a jogar muito melhor? Sim, o técnico de futebol ele pode perfeitamente conseguir construir melhor um jogador. Mas neste cenário do São Paulo, e neste cenário também de temporada aqui, começou quando uma outra temporada sequer havia acabado, a coisa é mais complicada. Não houve tempo necessário para que o técnico preparasse a sua equipe, né, em todos os lugares. Mas os outros times também viveram essa realidade. Ok. Então o Crespo, ele até pode, por exemplo, construir melhor o jogador, mas eu acho que dá para entender essa dificuldade neste momento de fazer esse tipo de trabalho. Agora, ele precisa fazer alguma coisa, precisa sinalizar alguma coisa de diferente, porque ele é um técnico importante, ele é um técnico diferente e precisa mostrar isso nesse momento. Então, por exemplo, no que ele pode mudar o São Paulo? Ele pode mudar na linha de 3. A linha de 3 zagueiros não está funcionando. Coloca a linha de 4, meu amigo. Qual é o problema de colocar a linha de 4 para jogar? Qual é o problema de tentar uma coisa nova? Ah, mas não tem 3 zagueiros ali interessantes, não tem 3 zagueiros úteis, não tem... Coloca uma linha de 4. Né? O Reinaldo de zagueiro,
Não funciona, claro, não tem ninguém para colocar ali como zagueiro. E até a prova disso é que talvez precisa mesmo de uma linha de 4. Insistir no erro, né, também depõe contra o trabalho do próprio Hernan Crespo neste momento. Ele também é um dos responsáveis pelo que está acontecendo na equipe do São Paulo. Né? Reinaldo de zagueiro é um absurdo. Agora, não tem outro. Agora, forma uma linha de 4, ok? Fica mais tranquilo. Né? Inventar é importante, é muito importante para um técnico de futebol tentar algo novo. Mas até o momento em que ele perceba é que este novo não está funcionando, e aí tentar partir de alguma coisa mais tradicional, se for o caso. Né? Ok, agora, o Crespo precisa inventar o Reinaldo na zaga também, por quê? Porque o Crespo não teve o tal do zagueiro canhoto. Quando foi que chegou esse zagueiro para o São Paulo? E aí é o dirigente entrando em campo e sendo também responsável pelos resultados. É todos eles, hein? Todos eles, porque aquele que não vem, neste momento não aparece, né, para falar alguma coisa de novo, também é responsável. E serve também para o Muricy. Tem um Muricy, todo mundo gosta do Muricy no São Paulo, serve também para o Muricy. Porque é a hora também do Muricy aparecer e mostrar que neste momento que é mais São Paulo, que ele é muito mais São Paulo do que, por exemplo, os dirigentes que estão com ele nessa parada. Serve também para o Muricy. Vai ter muita gente aí que vai me criticar nos comentários, não tem problema. Mas eu preciso, né, pautar essa questão aqui do ponto de vista jornalístico, objetivo. E eu preciso dizer também, preciso reconhecer, também cabe para o Muricy crítica neste momento, porque ele precisa aparecer e mostrar que ele é muito mais São Paulino do que amigo dos dirigentes que estão com ele agora na gestão do São Paulo. Belmonte, cadê o Belmonte? Também apareceu em alguns momentos aí, né, um momento de alta da equipe, o Belmonte também apareceu, sumiu. O presidente nem se fala, na hora que eles precisam aparecer, eles não aparecem. E eles também são responsáveis pelo desempenho da equipe dentro de campo. Porque, meus amigos, uma coisa é o clube falar que não tem dinheiro e não buscar, por exemplo, o tal do zagueiro canhoto. Mas o clube tentou buscar o zagueiro canhoto. E na medida que recebeu um não para uma outra proposta, praticamente desistiu da busca do zagueiro. Isso é inexplicável. O clube buscou também um volante. A partir do momento que recebeu um outro não, deixou de lado, não foi buscar o volante. Ficou aquela novela com o Gabriel Neves, aí desistiu do Gabriel Neves, aí falou, não, a gente vai buscar o Gabriel Neves quando ele ficar livre no mercado. Tampouco fez. Tampouco fez. E também não foi buscar um outro volante. E eu tenho conhecimento, eu tenho informação de que o São Paulo tentou até mesmo volante na Colômbia. À medida que recebeu não, os caras praticamente deixaram de lado, né? Ah, mas é caro buscar alguns jogadores, é caro contratar um jogador. E no momento isso já não serve mais como desculpa para a direção do São Paulo. Não serve mais. O elenco do São Paulo hoje é um elenco milionário, a folha de pagamento é absurda, é muito onerosa para os cofres do clube. Cadê a barca? Por que o Hernani ganha tão bem jogando absolutamente nada no São Paulo? Por que não mexer no Hernandes? Isso é demagogia. Não mexer hoje na questão do Hernandes no São Paulo é demagógico, porque é uma necessidade do clube chamado São Paulo. Neste momento, mexer na questão do Hernandes. Não dá para ficar com esse jogador. Ah, mas tem um contrato, não é fácil mexer com isso. Eu não sou o profissional do São Paulo para trabalhar essa questão contratual. Vocês que estão assistindo esse vídeo, também não são profissionais pagos pelo São Paulo para resolver essa questão. Os caras que ganham dinheiro para isso no São Paulo precisam arrumar uma solução. Precisam arrumar uma solução. Se é difícil, ora, são dirigentes justamente para resolver problemas difíceis. Porque se for para resolver qualquer problema, se for para não resolver nenhum problema difícil, qualquer um pode ser dirigente do São Paulo. Agora, para ser dirigente de um clube que ainda vive problemas, que ainda é um clube muito complicado, a despeito de ter vencido o Campeonato Paulista, o São Paulo ainda é um clube muito complicado. São Paulo é um clube que o problema pequeno ainda vira um problema muito grande, né? Para ser dirigente de um clube hoje como São Paulo, precisa ser muito bom. Não dá para ser mais ou menos. Precisa ser muito bom dirigente e precisa dar conta dos problemas graves, sérios, né? Enormes, gigantescos que aparecem no São Paulo. Então o Hernandes é um problema para o São Paulo. Ele é um problema por quê? Porque ele faz parte do elenco. Quando o técnico não tiver alguns jogadores, vai colocar o Hernandes para jogar. Em algumas partidas vai colocar o Hernandes dentro de campo. Né? E o Hernandes, além disso, ganha muito dinheiro, que acaba onerando a folha de pagamento. E aí o dirigente fala que não tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro porque paga muito dinheiro para jogador que não joga nada. E como o Hernandes tem muitos outros também. O Pablo não é jogador pro São Paulo, já está provado. Por que insistir com o Pablo? Ah, mas o que a gente faz com o outro? Faz alguma coisa, amigo. Mas precisa fazer, porque não dá para ficar esse atleta, né, que atrapalha esse poste, esse cone. E não dá para ficar no São Paulo. Ele pode ser muito útil para muitas equipes aí do interior de São Paulo, do estado de São Paulo.
né? Outras equipes da Série B do futebol brasileiro, equipes que lutam contra o rebaixamento. É aquele cara que, enfim, a bola é alçada na área, a bola bate nele e entra, ok. Ele pode ser um jogador muito útil para algumas equipes. Não é jogador útil para o São Paulo. Ou então muda o técnico, amigo. Contrata um técnico, por exemplo, que faz esse tipo de jogo, só bola longa, né? Alçada na área, e de repente o Pablo consegue fazer alguns golzinhos, né? Porque até isso tá complicado. Em geral, ele atrapalha. Pablo é outro que deveria estar na barca. Aí tem muito jogador também aí, da base do São Paulo, que tampouco deveriam receber tanto prestígio neste momento, né? Porque alguns realmente não estão entregando nada. Mesmo o Gabriel Sara, né, que resolveu desaparecer de muitas partidas, né, em alguns momentos aí estava dando a entender que tinha achado o momento dele na carreira, estava jogando até um futebol bacana com o Crespo no início da chegada do argentino ao São Paulo, sumiu de novo, desapareceu. Jogador de altos e baixos e que, de certa forma, precisa ser moeda, né, para o São Paulo nessa próxima janela. Precisa ser vendido também, né, porque não está jogando absolutamente nada. E como ele, muitos outros também. Só que esses caras ficam lá, não saem. E aí qual é a obrigação do dirigente? É também fazer uma barca. Limpar o elenco para contratar. Como é que você contrata se não tem dinheiro, se você não manda embora quem está ganhando muito, entendeu? E está fazendo o clube ficar sem dinheiro. Você tem muito jogador da base, porque jogador da base do São Paulo hoje, que vai pro elenco principal, ganha muito dinheiro também, gente. Ganha um salário muito alto. Né? E também não estão entregando. Esses caras não estão entregando nada. O Crespo não está entregando o que deveria entregar. Né? Está errando com a sua insistência com essa linha de 3. Os jogadores não estão entregando, os dirigentes não estão entregando, está tudo errado e tudo precisa mudar. Qual é a solução? A solução é buscar reforço. O São Paulo precisa de reforço. O São Paulo precisa de um centroavante, o São Paulo precisa de um zagueiro, ainda precisa de um zagueiro, depende mais de um. O São Paulo precisa de volante também. O São Paulo precisa de jogador para meio de campo, jogador para jogar ali no lugar do Benítez. Precisa de jogador para meio de campo. Hoje não é mais se buscasse o zagueiro canhoto. Se buscasse o volante, de repente hoje nem precisasse tanto do 10. Mas hoje o São Paulo precisa também buscar um camisa 10 no mercado. E precisa buscar o centroavante. Ora, o Nacho Ramírez custa quanto? Já foram atrás do Ramírez no passado, né? 5 milhões, né, por 50% dos valores do jogador. Isto era no passado. Agora que o cara já está prestes a poder assinar um pré-contrato, o Liverpool não vai ficar, na verdade, esperando aí 6 meses em que ou ele ganha alguma coisa ou ele não ganha nada. Né? Porque o que está esperando o Liverpool, na verdade? O que estava esperando o Liverpool até agora? Por que ele não negociou? Por que ele colocou 5 milhões como valores para negociar o Ramírez por 50% dos direitos? Porque o Liverpool esperava uma proposta europeia, ela não chegou. Ela não chegou. O que conta agora? O que eles estão esperando agora? Eles estão esperando que essa proposta chegue nessa janela. Não há sinais de que isso talvez aconteça. Porque isso não aconteceu na janela europeia, que é uma janela menor, mas na janela do começo do ano. É muito provável que também não aconteça, né, na janela de meio de ano. Pode até acontecer, mas é muito provável que também não aconteça. Se o Ramírez fosse argentino, ele já estaria na Europa. Para ser um jogador uruguai que de 1,79 m, ele precisa ser realmente absurdo, precisa ser muito acima da média, ele precisa ser impressionante para agradar aos europeus. Porque existe uma questão para centroavante lá na Europa. Eles não costumam contratar muitos centroavantes pequenos. Né? E o Ramírez, para centroavante, não deixa de ser um jogador não tão alto. Na Itália, por exemplo, no Atalanta, por exemplo, ele jamais seria visto como um jogador interessante para ser contratado. Na Atalanta tem que ter no mínimo 1,85 m para ser um centroavante. 1,79 m não serve. Então, se ele fosse argentino com esse tamanho, ele já estaria na Europa. Por ele ser uruguaio, os europeus não se interessam tanto assim. Né? Então, no passado, era 5 milhões por 50% dos valores deste jogador. Acho que neste momento é muito menos que isso. Agora, será que é mesmo? Tem que fazer uma consulta, tem que saber, tem que se interessar. A gente está falando de um dos centroavantes mais brilhantes hoje, atuando na América do Sul. Um grande fazedor de gols, já é o maior artilheiro da história desse pequeno Liverpool do Uruguai. Né? Tem na média da carreira de 0,5 gol por partida, ou seja, meio gol por partida. Na temporada passada teve média de quase 1 gol por partida, nessa temporada também, né, já tem média de quase 1 gol por partida. Tá muito bem o Ramírez. É o centroavante que tá dando sopa aí no mercado, certo? Um pouco caro? Tudo bem que seja caro. Não vão ser por esses valores que falaram de 5 milhões por 50% dos direitos. Muito abaixo disso. Agora, mesmo 5 milhões, o São Paulo conseguiria pagar se reduzisse pelo menos 50% a sua folha de pagamento. E pode reduzir sua folha de pagamento a 50%. Se fizer uma barca.
Se fizer uma barca, vai ter dinheiro para contratar Ramírez e outros jogadores interessantes que a equipe precisa no momento. É isso.